Olá, turma, tudo bem? Bom, nessa aula 1 do nosso curso de assistente de logística, da disciplina de controle e estoque de materiais, nós vamos trabalhar a questão dos sistemas de armazenagem. Então, para esse primeiro momento, eu preparei esse tema para a gente trabalhar, que é referente à unidade 1. Tá? Então, nessa aula, a gente vai falar das noções básicas de almoxarifado, atribuições do almoxarifado, conceito de armazenagem, fases da armazenagem, principais equipamentos utilizados para armazenamento, critérios para a seleção de equipamento e o perfil do almoxarife, certo? Esses tópicos todos são importantes, né, para a compreensão da ideia de armazenamento como um todo. Bom, a gente faz uma abordagem inicial com essa imagem, só para que vocês reflitam qual era a ideia que se tinha de um armazém antes, né? Então, a ideia que se tinha de um armazém era esse espaço completamente desorganizado, né, sem qualquer padrão, vamos dizer assim, onde as pessoas simplesmente amontoavam as coisas, né? Nas empresas também era assim. Normalmente em casa a gente tem o que a gente chama de quartinho da bagunça, então a ideia é mais ou menos essa, né? Tudo aquilo que não servia com o que servia era tudo misturado e guardado lá, escondido em um local para que não tivesse, que ninguém tivesse acesso, né? O almoxarifado, o armazém, era algo considerado fora dos padrões estéticos, né? Então, era feio, tinha que ser escondido, o cliente não tinha acesso. A gente sabe que essa realidade mudou, né? Graças a Deus. Imagina você entrar no estoque da empresa nessa situação, né? Completamente difícil para o gestor. Então, isso mudou, e agora a gente tem uma ideia, né? E é o que prevalece de um armazém organizado, com padrões de organização, né? Onde você possa localizar os itens que estão ali guardados. Não é um local de esquecimento, né? É um local onde a gente guarda o material e salva esse material de forma que salva essas informações, desculpa, de forma que, à medida que eu precise, eu consiga localizar com facilidade. Então, o almoxarifado ou o armazém é esse local destinado à fiel guarda e conservação de materiais em recinto, né, coberto ou não. Por que não, professora? Existe depósito que, né, o armazém que não seja coberto? Sim, por exemplo, para materiais de construção, né, a gente não vai precisar de um espaço coberto. Então, sempre o que vai determinar as características do seu armazém, do seu almoxarifado, é o tipo de material. Então, tem material que precisa estar em ambiente climatizado, né, e aí precisa de um espaço também mais adequado. Então, sempre a gente vai ter que observar a natureza do material que tem que ser guardado, tá bom? E tem essa função de destinar espaços onde ele vai permanecer guardado, né, até a necessidade de uso, ficando a sua localização, equipamentos e disposição condicionados à política geral de estoque da empresa. Aí a gente tem um organograma do almoxarifado, né, com as três atividades principais: o recebimento, né, a armazenagem e a distribuição. Então, essas seriam as três funções principais do almoxarifado. O recebimento faz a descarga, né, a conferência, a regularização, a armazenagem é basicamente a atividade de guarda, né, e de separação, e a distribuição que leva o produto da empresa ao cliente. Bom, aí as atribuições, como a gente fala, do almoxarifado estão receber para guardar, né, e proteger os materiais adquiridos pela empresa, entregar mediante requisições, quando isso for para uso interno, e manter atualizados os registros necessários. É muito importante que o controle de estoque seja compatível físico com o do sistema. Essa é uma dificuldade muito comum nas empresas. A gente observa que às vezes você vai comprar alguma coisa e o vendedor te diz assim, tem aqui no sistema, mas quando ele vai no estoque não tem, né? Então, existe essa incompatibilidade. E o que a gente busca, enquanto controlador de estoque, é que esses números, né, essas quantidades sejam sempre idênticas. Tá? A função de controle, que é uma função importante do almoxarifado, vai fazer exatamente isso, né? Tem que ser um sistema eficiente, que vai fornecer a qualquer momento
quantidades, né, que se encontra à disposição, onde está, a questão das compras, que foi comprado, prazo de entrega, devoluções, compras recebidas, enfim, o controle tem toda faz esse panorama geral de informações para os demais setores, né, e para o próprio setor de estoque. A outra atividade que nós temos é o recebimento. O recebimento abrange essas atividades desde a recepção do material na entrega até a entrada nos estoques, né? E compreende os materiais com política de ressuprimento, né, os de aplicação imediata, sofrendo aí critérios de conferência qualitativa e quantitativa. A gente vai falar mais adiante da diferença das duas conferências, tá? Então, as fases do recebimento. A primeira fase que a gente tem aí é a da entrega, quando o fornecedor chega para entregar a mercadoria. Então, a primeira etapa é a descarga, né? Descarregar o caminhão com a mercadoria. É a imagem que a gente colocou aí. Depois disso, nós vamos constatar, né? Fazer a recepção dessa mercadoria para ver se tem alguma irregularidade e se tem alguma avaria na mercadoria. Avaria significa estragada, né? Danificada de alguma forma. Depois a gente faz a conferência quantitativa, tá? Então, é a conferência da quantidade. Eu pedi 1.000, eu tenho que receber 1.000. Se for 1.001, tem problema, e se for 999, tem problema. Tá? Então, é preciso observar essa quantidade, ela tem que ser igual, idêntica àquela que foi feita pela empresa, né? Conforme o pedido. A outra conferência é a qualitativa, e aí tem relação com o produto em si, a funcionalidade do produto, tá? Então, é feita uma amostragem, né, como vocês estão vendo aí, a gente abre e vê as condições da mercadoria, questão de vencimento, a questão também de danos à embalagem, né, então é observada e é feita essa conferência qualitativa também. A gente passa para armazenar. Então, assim, chegou, né? Descarregou, conferir, tá tudo certo. Próximo passo é guardar esse material, né? E aí a gente é exatamente a função da armazenagem, é receber e guardar esse material que vai ser localizado posteriormente. Então, as fases da armazenagem consiste aí, primeiro, como eu falei, vai verificar as condições que o material foi recebido, eles vão ser identificados, guardados, né, na localização adequada. A gente fala, inclusive, que nos armazéns as mercadorias têm endereços, né, então eles vão ser colocados nos seus endereços. Depois vai ser informada, né, essa localização física para o controle de estoque e é feita uma verificação periódica das condições de proteção com relação à embalagem e o armazenamento. E a última fase é quando essa mercadoria vai ser separada para distribuição, quando existe algum pedido, né, do estoque, onde é necessário fazer a retirada do produto do armazém para entrega para o cliente. Bom, agora eu vou falar com vocês de alguns equipamentos utilizados para fazer armazenamento, tá? São os sistemas de armazenagem que a gente chama. Então, os principais, o equipamento mais comum que vocês com certeza já observaram aí nesses supermercados de atacarejo é o sistema de porta-pallets, né? Ele é o mais, vamos dizer assim, de melhor custo e com maior potencial de utilização, né? Então, a gente observa aí, né, esse sistema de armazenagem, é um sistema que você pode utilizar toda a altura, né, do armazém, e isso garante mais espaço, e também ele é um sistema de armazenagem cuja a movimentação é facilitada também, né, pelo uso da empilhadeira, que é o equipamento mais comum, que a gente só vai falar dos equipamentos de movimentação na nossa próxima aula. O outro sistema é o drive-thru dinâmico, é um sistema parecido com o porta-pallet, só que ele é roldanas, como vocês estão vendo aí, né? Tem uma espécie ai, meu Deus, de rampa, né? Vamos dizer assim, e essa rampa, ela se movimenta através desse sistema de engrenagem, tá? Então ele é dinâmico porque ele se movimenta. O porta-pallet ele é fixo, né? Ele não tem nenhum tipo de movimento.
é uma espécie de esteira, tá? Era a palavra que eu estava procurando. Então, é uma espécie de esteira que se movimenta por rodando. Isso facilita, né, na hora de retirar a mercadoria. O outro sistema aqui que a gente aborda são as estantes industriais. As estantes são usadas para cargas mais leves, né, muito comum em farmácias, em lojas de material de construção. Então, eles são bastante utilizados para itens pequenos e de peso, né, de baixo peso. Aqui também a questão das divisórias industriais, que são utilizadas, podem ser utilizadas tanto para fazer uma repartição dentro do armazém, às vezes um escritório, né, alguma estrutura administrativa que se faça necessário, ou para separar uma carga de valor mais, né, mais significativo, que mereça uma atenção especial pelo valor, então ela fica separada dos demais itens por um sistema de divisória. Ele também é bastante utilizado com essa finalidade. O Floor Rack, que é um sistema também semelhante ao das estantes, só que assim como o da drive-thru dinâmico, ele se movimenta, né? Também por uso da gravidade, né? E aí ele tem uma leve inclinação, é uma estante com as prateleiras inclinadas, vamos dizer assim, que facilita o acesso, né? E a própria deslocamento da mercadoria. O outro sistema é o cantilever, essas barras fixas, né, em uma espécie de parede ou de porta-pallet, utilizada para esses materiais longos, né, e tubulares ou circulares, ou de grande peso, como a gente está vendo aí, barras metálicas, né, postes, tubos, canos, né, barras de aço. Então, essas mercadorias com essas características são armazenadas nesse sistema que a gente chama de cantilever. E, por último, a gente tem um sistema de alta verticalização, que é um porta-pallet também, só que ele ocupa todo o pé direito, que a gente chama, né, do armazém, ele vai do teto ao chão, e com corredores mínimos, tá? Estreitos, vocês estão vendo aí, onde só se movimenta a mercadoria com a utilização desse equipamento aí, que é um transportador, é uma espécie de elevador que faz a da mercadoria. Tá, ok? Então, assim, é um sistema onde você ganha muito espaço, porque você ocupa praticamente todo o espaço físico do armazém, né? Porque os corredores são bem estreitos, se comparados com os corredores dos porta-pallets. Contudo, ele tem uma movimentação, né, dificultada. Então, não permite acesso humano, normalmente, e aí esse acesso fica condicionado ao uso do equipamento. Então, é preciso fazer a análise, né, do custo-benefício dos todos os sistemas que eu apresentei para você. Professora, qual é o melhor? Não existe o melhor. Existe aquele que é adequado à sua necessidade. Então, o gestor vai fazer essa análise e vai definir, né, qual é o sistema que melhor se adapta às necessidades da empresa. Então, os critérios que eu disse para vocês, né, vão ser como é que a gente vai selecionar esse sistema. Nós vamos observar a questão de volume, de densidade, de seletividade, né, a questão aí do controle de saída da mercadoria, que a gente chama de PEPs e o EPS, né, PEPs é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, o EPS é o último que entra, é o primeiro que sai, questão de velocidade, né, flexibilidade e o custo. Isso é muito importante. E o custo, você tem que analisar o custo da estrutura de armazenagem e o custo do equipamento que vai ser necessário para movimentar a mercadoria. Bom? Bom, aí a gente falou da fase de armazenagem. A fase seguinte é a distribuição, né? Então, nessa fase é onde os materiais vão ser entregues, né, para o cliente. É uma fase muito importante, porque é o momento em que se recebe o pedido, se faz a separação da mercadoria, entrega na transportadora, né, no transporte, para que ele chegue ao cliente em perfeitas condições. Aqui eu também trouxe alguns documentos utilizados, mas assim, só para citar, porque hoje o controle de estoque é feito todo por software, né, isso é feito por sistemas de computação, de informática. Então, todas essas fichas fazem parte do sistema, né? Então, a ficha de controle de estoque, que é o próprio sistema de controle de estoque, a questão da localização da mercadoria,
As assinaturas também hoje são todas eletrônicas, né, por meio de certificado digital, para assegurar que aquelas assinaturas são autênticas. A questão de comunicação de irregularidades também é feita pelo sistema, e a requisição de material, que é o pedido para fazer retirada de material do almoxarifado. Porque um detalhe interessante é que o armazém, você não guarda só a mercadoria de venda, né, vamos dizer assim, que vai para o cliente. Toda a mercadoria para uso interno também fica no armazém. Então, material de expediente, material de limpeza, material de escritório, esse material também fica no armazém, e é retirado mediante requisição para o setor que necessita, tá ok? E por fim aí a gente fala do perfil do almoxarife, né, que é o profissional que cuida do estoque, que cuida do armazém. Então, vocês já devem imaginar que para cuidar desse espaço, a gente precisa de funcionários que sejam habilitados, né, qualificados. Vocês estão fazendo um curso de formação exatamente para adquirir essa qualificação, né, e aí uma coisa importante que é com relação a valores pessoais, como eu coloquei, a questão de honestidade, lealdade, confiança e disciplina, porque vejam, o estoque é uma espécie de banco, né? Se a gente pensar, toda a mercadoria que está ali é representativo da empresa. Dinheiro, né? Ali representa valores. Então, quem vai cuidar do estoque da sua empresa é como se ele estivesse cuidando do seu caixa. Então, precisa ser uma pessoa qualificada, que detenha a qualificação técnica necessária para o cargo, mas que também detenha valores morais, né, que realmente favoreçam, né, a guarda e o cuidado que um almoxarifado merece. Ok, gente? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês. Na próxima videoaula, eu vou falar dos equipamentos de movimentação. Um abraço e até lá.